Podeis tomar assento, meus irmãos. A Ele toda a glória. Cântico de Paulo, Romanos, capítulo 11. Que maravilha. Aleluias. Meus irmãos, vamos nesta noite ainda falar um pouco mais sobre essa tensão que perturbou o coração do apóstolo Paulo. Nós veremos a defesa do Evangelho, capítulo 13 e 4, e de que forma ele desenvolve os assuntos e de que forma ele trata com as vidas também. Primeiro versículo, capítulo 13, deixa eu tomar uma água aqui antes. Então, capítulo 13 e 4, Paulo vai tratar da defesa do Evangelho. Primeiro versículo: ó insensatos, quem vos fascinou? Eu não dei a minha versão para ti aí, não? Desculpa, irmãos, perdão. Essa aqui é revista atualizada. Desculpa. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Verso 3. Sois assim insensatos, que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido isso em vão que tantas coisas sofrestes? Na verdade, foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Esses versículos são a introdução daquilo que Paulo vai desenvolver em todo o capítulo 3 e do capítulo 4. É interessante, meus irmãos, esta indagação já de início, que Paulo chama os Gálatas de insensatos. Essa palavra insensato, nós vimos o Senhor Jesus dando o exemplo de um homem insensato. É aquele que toma as decisões sem pesar as consequências. Isso é um insensato. Ele diz assim: olha, que direi ao meu coração? Tenho celeiros, vou derrubar e fazer outros celeiros grandes, maiores, e aí sim eu estarei de folga, estarei satisfeito. E Jesus o repreende, dizendo que ele era louco, que a sua alma seria pedida naquela noite e o que havia preparado para ela. Então, Paulo ele usa esse termo de admiração negativa. Vocês estão tomando uma decisão sem pensar. E mais adiante ele usa a palavra fascinar. Palavra essa que significa encantar, vislumbrar. Quem é que está fazendo vocês ficarem vislumbrados ao ponto de tomar as decisões sem pensar? É o que Paulo inicia o capítulo 3. Paulo defende o Evangelho e tenta persuadi-los de que a observância da lei, no decorrer dos versículos que nós lemos, ela determina quem eles são verdadeiramente. E ele vai tratar. Eles rogavam para si:
Como João Batista, ao batizar no Jordão, alguns chegaram diante dele e disseram assim: olha, nós somos filhos de Abraão. E João Batista diz: olha, o Deus ao qual eu prego pode suscitar filhos dessas pedras. Como, pois, vocês arrogam para si, como que isso tivesse algum peso diante daquilo que eles estavam defendendo. Paulo, então, de forma doutrinária, ele vai abrangendo toda a doutrina da justificação nos versículos a seguir. A reflexão de Paulo acerca da morte de Cristo e particularmente acerca do fato de que a conduta dos Gálatas é uma negação do valor da morte de Cristo, que nós vimos lá no verso 21 do capítulo 2, faz com que eles insistam de forma a repetir essa expressão insensatos, ou seja, aquilo que vocês estão afirmando, logo, vocês não praticam. Vocês são insensatos, vocês não estão pesando, vocês não estão pensando. Alguém fala que nós não devemos tomar decisões quando nós estamos com a cabeça passando por um turbilhão, quando o sangue está fervendo. Eu até falava para a Edna isso. Quando nós estamos diante de mau tempo, às vezes é difícil tu dar uma resposta coesa, tu tomar uma direção correta. É como dizer para alguém o que fazer quando está no meio de um tiroteio. O que fazer? Como tem uma cena aí rolando no YouTube, nas redes sociais, da mulher que é assaltada, e há um disparo e dá para ver o cabelo dela voando. O que fazer? Mantenha calma. Parece que é fácil, né, irmãos? Paulo está dizendo isso para eles: olha, vocês são insensatos, vocês não estão tomando a decisão correta. Por quê? Porque vocês estão sendo fascinados. Aquilo que os mestres estão ensinando para vocês está persuadindo vocês, está vislumbrando vocês. Vocês estão sendo hipnotizados desta forma. E agindo assim, abandonando o Espírito Santo e a experiência de conversão. Como Paulo diz ali: começais no Espírito e terminais na carne. Vocês estão jogando fora a experiência de vocês. Será que estas coisas que vocês sofreram em vão? Será que vale a pena abandonar? Pedro até vai usar uma palavra um pouco mais dura. Ele diz que aqueles que voltam atrás é como o cão que come o próprio vômito. Abandonaram o Espírito Santo, colocaram fora a sua experiência, como ele repreendeu Pedro, que outrora havia declarado, concordando lá no concílio de Jerusalém, que a experiência que Deus trouxera para ele não havia mais barreira, não havia mais observância da lei, que de fato não trazia a justificação pela lei. Pedro, sendo persuadido também pelos mestres, estava voltando atrás. O autor aos Hebreus vai dizer que crucifica Jesus novamente. Paulo diz aqui que é como que, verso 21, lá no capítulo 2, acompanha comigo. É como tornar o sacrifício de Jesus em vão. Sabe o que tem que fazer, mas não faz. Então Paulo, vendo esse perigo, ele chama a atenção aos galeses, os nossos queridos irmãos, e roga o próprio sacrifício de Cristo na cruz. Olha, vocês estão tornando o sacrifício de Cristo em vão.
É como o povo no deserto, lembra? O povo no deserto, o povo no Egito, escravo. Aí Deus vem e age de forma sobrenatural, liberta o povo, conduz o povo pelo deserto. Estava conversando com a Juliana esses dias. No deserto, irmãos, não tinha padaria, não tinha a Corsã, nem a outra empresa. Fazendo propaganda aqui, o Demai, né? Não tinha. A gente fica sem água 6 horas, a gente já fica desesperado. Falta luz, Deus o livre. O povo no deserto, lá, tantos milhões de pessoas, 2, 3 milhões de pessoas no deserto, não tinha padaria, não tinha fast food, não tinha nada disso, não tinha nem um local para plantar ali um milho, um arroz, um feijão, não. E o povo viu as maravilhas de Deus, viu Deus agir, enviando as pragas diretamente aos deuses que os egípcios adoravam, confrontando eles que aquilo não era Deus, coisa nenhuma. Você conhece a história de Israel. Mas ao passar o Mar Vermelho, o que acontece? Na primeira oportunidade, quando Moisés sobe ao monte, e ali ele tem um encontro com Deus, e Deus lhe outorga as tábuas da lei, e ao descer do monte, o povo estava lá, havia produzido ali um touro, uma espécie de touro de ouro, e estava adorando aquilo dali. É semelhante aos Gálatas. Espera aí um pouquinho, tu viu a ação de Deus, tu viu o milagre de Deus, e ainda assim não é suficiente para ti. Paulo chama a atenção, não seja insensato, meu irmão, meus irmãos, não faça que nem o povo que voltou atrás, que ainda tentou, o salmista diz que eles tentaram a Deus, dizendo que melhor seria que eles permanecessem como escravo ao ser participantes da liberdade, ao provar a liberdade que Deus havia trazido à nação. É interessante observar esse contraste que Paulo faz entre obras de lei e a pregação do Evangelho. Entre a observância do judaísmo e o ato de crer no Evangelho. Pela expressão, tendo começado no Espírito, agora terminais na carne. Salvos pela obra de Cristo, e justificados por sua graça, dependentes e aceitos pela ação de Deus por Jesus, agora querem aperfeiçoar a si mesmo por suas atitudes. Nós vimos que o pano de fundo, como fora ministrado aqui, Atos capítulo 15, que eles deveriam ser circuncidados e guardar a lei, tornando-se judeus para serem salvos, para que Deus os aceitasse, para que eles também viessem a ser descendência de Abraão. É por isso que Paulo vai falar de forma veemente. Paulo chama a atenção para 2 aspectos contraditórios. Primeiro, a observância da lei, a carne, o pecado e a morte. Segundo, a fé, o Espírito, a herança provinda da promessa, a liberdade, a filiação, a justiça e a vida. O primeiro grupo, ele caracteriza o mundo perverso. Paulo vai dizer em Romanos que o salário do pecado é a morte. E tudo que provém do pecado nós conhecemos. Às vezes a gente pensa assim, como é que uma pessoa tão boa agiu desta forma?
É o pecado. Paulo vai desenvolver isso, Pedro também vai falar alguma coisa sobre isso, que a razão pela qual alguém age de forma tão truculenta, tão irascível, é o pecado. O pecado faz as pessoas cometerem as maiores atrocidades em prol de si mesmo, em prol da sua razão. O segundo grupo refere-se à vinda de uma vida nova. Que vida nova é essa? É a vida nova manifesta por Jesus Cristo, a Jerusalém que vem do alto. Paulo evoca a promessa abraâmica, está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6, podemos ler esse texto, Gênesis capítulo 15, versículo 6. Ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Esta citação de Gênesis torna um fator chave para Paulo, e depois ele usa o texto que ele também vai usar em Romanos capítulo 4. O ponto que está tratando é de forma simples, aparentemente. Se Deus creditou a justiça a Abraão porque ele creu, então, certamente os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem como Abraão creu. Romanos capítulo 4, versículo 11 e 12. É como que se Paulo tivesse ali, olha, eu vou mostrar para vocês, e mesmo parece estar muito semelhante ao que nós vivemos agora há pouco aí, né, irmãos? Está aqui, Paulo está mostrando para eles, mas mesmo assim, Romanos 4, 11 e 12. Diz-nos o seguinte: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncisos, a fim de lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Além disso, Paulo cita mais uma afirmação de Gênesis que focaliza no significado da vida de Abraão para os gentios. Gênesis, no capítulo 18 e o verso 18. Paulo está tratando isso. Olha, o Abraão creu pela fé. E depois ele ainda vai desenvolver de forma um pouco mais sistematizada. Gênesis 18, 18 vai nos dizer o seguinte. 18, 18. Acompanhem comigo. Aqui. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. É como se o evangelho pregado por Paulo já estivesse sido pregado antes da vinda de Cristo a Abraão. E ele vai declarar isso no próprio livro de Gálatas. O texto hebraico do Antigo Testamento traduz fé muitas vezes por fidelidade. Por esta razão, Paulo cita o patriarca Abraão, que tinha uma vida cheia de fidelidade e confiança em Deus, ato pelo qual ele levou até a última consequência sacrificar o seu filho, o filho da promessa.
o Isaac. Nós conhecemos. Um exemplo de fidelidade, confiança e esperança. Quando ele chega até o monte determinado por Deus, ele expressa essa confiança para os seus servos: vocês vão ficar aqui, eu e o menino iremos, subiremos, adoraremos e voltaremos. E no caminho, no desenrolar ali, ele vai indo com seu filho já está acostumado com o procedimento, e ele pergunta: pai, tem o altar, tem lenha, tem o cutelo, tem tudo, mas cadê o sacrifício? Deus proverá para si. Um exemplo de fidelidade de Abraão, de confiança e esperança. Deus manda ele amarrar o menino, você conhece a história, Deus manda amarrar o seu filho, o filho da promessa, o filho que Deus havia lhe prometido. Sua mulher era estéril, você conhece a história. Agora Deus pede: não, Abraão, pega o teu filho, amarra ele aí em cima do altar. E Abraão foi obediente a Deus. Imagine você, um pai, numa situação dessa, com a alma vertendo suas lágrimas, mas confiando em Deus. Quando ele levanta o cutelo para desferir o golpe, Deus brada: Abraão, não faças isso. Deus proverá cordeiro para si. Paulo, ele roga a esse grande exemplo de fidelidade, de fé, de vida e esperança em Deus. Paulo ainda consiste em ampliar essa necessidade dos propósitos de Deus, exatamente entre essa relação entre a promessa a Abraão e a lei. Sua resposta focaliza no fato de que a lei é tanto posterior à entrega da promessa. Acompanhe comigo o versículo 15 de Gálatas, capítulo 3. Ainda como homem, que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga, ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concebeu gratuitamente a Abraão. Sua resposta, então, focaliza no fato de que a lei é tanto posterior à entrega da promessa, quanto anterior ao cumprimento da promessa. Parece, mas ele está explicando aqui. Anterior ao cumprimento. Quem é que cumpriu a promessa? Jesus. Está aqui, ele escreveu. Cristo é o cumprimento da promessa. Em primeiro lugar, o apóstolo ressalta que a aliança foi dada 400 anos depois, a aliança da lei, 400 anos depois de ter sido estabelecida a aliança abraâmica. Em segundo, não é concebível que a aliança posterior pudesse cancelar a aliança anterior, que seria exatamente o que a lei faria se pudesse oferecer aqueles que menos estão presentes.
Não, isso, a gente está né, na graça. Eu lembro quando eu ia um culto por mês, a Edna lembra disso também. Eu me escondia dos irmãos. Um culto por mês. Que vida espiritual que vai ser gerada? Nenhuma! Nós não somos autossuficientes. Nós demos aqui que a comunhão, ela sara. Partilhar o dom precioso da vida sara. A vinda de Cristo traz e inaugura a era do porvir. É o que o João vai dizer, o dilema do e ainda não. Nós já vivemos o reino, mas ainda não de forma plena. Mas a Jerusalém de cima, a qual é a nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, estéril. Verso 25 e 26. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, correspondente a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Em segundo lugar, carne versus espírito, versos 23 e 29. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também é o agora. A carne expressa corretamente a ideia do nascer natural, ou seja, a natureza humana imperando, a natureza caída, agindo nas suas próprias forças naturais. É o que o Paulo estava expressando para eles. Aquele que quer agir nas suas próprias forças naturais é terreno. Ele age por essa força que está nos seus membros, como ele fala em Romanos, sua natureza pecaminosa. É o pecado dominando o ser humano. Ele chega a dizer no capítulo 7 de Romanos, vejo nos meus membros uma lei que batalha contra a lei do meu entendimento, que aquilo que é bom, e eu sei que é bom, e eu quero fazer, eu não consigo. Eu sou um miserável porque o pecado me domina. Todavia, aquele que é nascido do Espírito Santo, por outro lado, ele tem e pode viver nesta Jerusalém, que é descida do céu, que foi inaugurada por Jesus. Aqueles que crucificam a carne, aqueles que são guiados pelo Espírito, aqueles que estão assentados nos lugares celestiais. Colossenses, capítulo 3. Olha que texto lindo, meus irmãos, para encerrar. Colossenses 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Olha só que interessante, né? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Olha como Paulo faz essa comparação da vida nova. Como eu fui ressuscitado se eu nem morri ainda? Por isso que ele vai dizer na carta aos Gálatas, eu fui crucificado com Cristo. E quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei em novidade de vida. Agora, se eu ressuscitei em novidade de vida, é natural que eu viva nesta novidade de vida, buscando as coisas do alto, onde Cristo vive, está sentado à direita de Deus. Pensando nas coisas lá do alto, como o pastor falou aqui. Parece que nós estamos mais preocupados no dia do batismo em realizar o nosso lazer do que estar com os irmãos que estão recebendo essa vida nova por Cristo. Porque morrestes, pensai nas coisas lá do alto,
não nas coisas daqui da terra. Ele não está dizendo que você não tem que trabalhar, que você não tem que ter uma casa, não tem que ter uma condução, não tem que ter infinidade de coisas que as pessoas hoje colocam como necessidade. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que o seu pensamento tem que ser e tem que estar lá em cima. Como o Cântico 39, né? Da linda pátria estou bem longe, eu tenho de Jesus saudades, oh, quando é que vou? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente em Cristo e em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós sereis manifestos com Ele em glória. Nós, meus irmãos, possamos aprender com essa carta poderosa, especialmente nesses 2 capítulos onde Paulo nos ensina os irmãos com amor, com zelo, com carinho. É como Provérbios diz que o sábio, avisado do perigo, ele desvia-se do perigo. E assim nós devemos ser. Quando nós conversamos com alguém e dizemos, não vá por esse caminho, meu irmão. O salmista diz que esse é um caminho que vai levar a um abismo. E esse abismo vai gerar outro abismo. Não interessa de estar todo mundo indo. Lembra do profeta Eliseu e o seu súdito, quando o exército cercou eles, e o seu súdito ficou apavorado que eles iam morrer, e o profeta levantou tranquilamente e pediu a Deus, Senhor, abre os olhos para que ele veja. E ele viu que mais era o que estava com eles do que os seus adversários. A vida com Deus, ter Jesus é ter a maioria, irmãos. Não interessa os seguidores, os likes, não interessa. O que interessa é o consentimento de Cristo pela sua palavra, que é verdadeira. Vamos estar em pé. Oramos. Bendito Deus e Pai, te glorificamos nesta noite, Senhor, porque assim como Tu manifestaste a verdadeira vida por intermédio do Teu Filho, nos doando a vida perfeita, a vida verdadeira, que nós possamos, Senhor, abandonar as velhas práticas, nós possamos, Senhor, abandonar o nosso ego, a nossa soberba, o nosso orgulho, Senhor, que as nossas velhas práticas, Senhor, venham ser abandonadas, e aquilo que não te agrada, aquilo que nos afasta de Ti, aquilo que nos afasta da comunhão contigo, Senhor, venha a cair por terra, nos ajuda, nos socorre, Senhor, que nós não venhamos ser como os nossos irmãos da Galácia, que Paulo, nesse tom de amor, ele fala aos seus corações, às suas vidas, Senhor, que a nossa experiência contigo não venha a ser colocada fora, que a Tua obra, a obra transformadora na nossa conversão, Senhor, seja latente em nosso coração, em nossa vida, para a glória de Jesus Cristo. Nós oramos nesta noite, muito obrigado, Senhor, nós oramos a Ti, Pai querido, amém, e graças a Deus. Pastor Leão.